Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silma, sou professora de língua portuguesa. Esta aula é para os estudantes do 9º ano. O tema da nossa aula de hoje é reconhecendo os diferentes tipos de argumentos em textos de opinião. Vocês se lembram que na aula passada nós falamos também de argumentos? Mas falando dos argumentos no editorial, tá? Hoje nós vamos ler um texto de opinião. O texto de opinião também precisa de argumentos. Ele tem a mesma estrutura do editorial. Nós temos que apresentar uma tese no primeiro parágrafo, tá? A tese é a opinião, a posição que o autor tem acerca do tema que será tratado. Depois ele apresenta os argumentos para defender essa posição e ao final, no último parágrafo, faz o encerramento da ideia. Está bem? Eu trouxe para discutir com vocês também os significados de discutir e argumentar. Por que eu me preocupei com isso? Porque eu percebo que as pessoas às vezes discutem e elas acham que estão argumentando. Será que discutir e argumentar significa a mesma coisa? Vocês sabem qual é a diferença que há entre esses dois termos? Eu trouxe as definições da versão online do dicionário Michaelis, tá? Discutir quer dizer analisar questionando, levantar questões a respeito de algo. E argumentar, defender pontos de vista contrários sobre algo, debater. Às vezes eu estou discutindo com uma pessoa e eu falo que eu concordo com isso ou não concordo com aquilo, mas eu não apresento argumentos para defender a minha opinião, tá? Então eu estou apenas discutindo, não estou argumentando. E eu trouxe também essa tirinha para que continuemos essa discussão, tá? Vamos discutir um pouco mais sobre os significados de discutir e argumentar. Olha que interessante essa tirinha. Senhoras e senhores, apresentamos argumento dos deuses. Eu sou a verdade, você é uma mentira. Não é, é sim. Não é, é sim, é sim, é sim. Não é, não é, não é. Bom, aí eles param de falar, né? Cada um, olha, parece que está emburrado. Por quê? Porque não vão chegar a lugar nenhum com essa discussão, não é? E terminamos mais um argumento dos deuses. Vocês já ouviram falar nessa expressão, argumento dos deuses? Olha lá, o que você entende por argumento dos deuses? Olha, essa expressão é muito conhecida, ela é muito comentada. Quando você usa um argumento muito forte, um argumento bom, um argumento convincente, aí o outro diz, nossa, é um argumento dos deuses, tá? Então, o argumento dos deuses é um argumento bom, forte, convincente. Nada a ver com o que está nessa tirinha, não é verdade? Que aqui não tem argumento nenhum. Quem são as personagens da tirinha? Nós temos aqui Deus, o Criador, né, que representa o cristianismo, e aqui nós temos o Cronos, né, que é o deus do tempo, de acordo com a mitologia romana. Elas estão argumentando ou discutindo? E agora, vocês entenderam qual é o significado de discutir e o significado de argumentar? Elas estão apenas discutindo, não estão apresentando argumento. Ficaram aí no não é, sim, não é, tá? E ninguém argumentou, ninguém justificou por que não é e por que é sim. Sobre o que elas discutem? Elas discutem sobre a necessidade de cada um mostrar que é o Deus, né? Que é o dono da verdade. Né? Os dois estão querendo ser os donos da verdade. Ao ler a tirinha, pode-se afirmar que o título faz jus a ela? Faz jus quer dizer merece? Não, eu já até tinha comentado antes. Não, não faz jus, né? Porque quando você lê lá no início, senhoras e senhores, apresentamos argumento dos deuses, você espera um argumento dos deuses mesmo, não é? Um argumento bom, um argumento convincente. E aí, ao terminar, nós vemos que não é nada disso. Mas a tirinha, ela tem essa finalidade, não é? Às vezes, fazer refletir sobre algo
sério, mas sempre com esse tom de humor, né? Sempre para divertir. O artigo de opinião faz parte do campo jornalístico midiático. É o mesmo campo que tem as notícias, que tem as reportagens, o editorial que nós vimos na aula passada. Pode aparecer em jornais, revistas, impressos e virtuais e internet. Também em livros didáticos de língua portuguesa. Tem por objetivo convencer o leitor a respeito de um tema polêmico, isto é, que divide a sociedade e precisa ser de interesse social. Eu trouxe alguns tipos de argumentos, nós são mais, tá? Mas eu trouxe aqueles que são mais frequentes nos textos de opinião. Nós temos o argumento de autoridade, quando o autor do texto faz a citação de autoridade em seu texto, tá? Cita, por exemplo, uma frase de um autor conhecido ou de uma instituição, de uma organização, tá? De um órgão público. O argumento de senso comum. Senso comum é conhecimento popular, mas às vezes o conhecimento popular, mesmo sem ter comprovação científica, todo mundo acredita nesse conhecimento, tá? Então ele pode ser usado também para argumentação. Argumento por comparação, quando você faz comparação de um fator com o outro, estabelecendo aí uma relação. Argumento por exemplificação, você pode usar um exemplo, tá? Este exemplo serve como argumento, tá? Um exemplo que ilustre aquilo que você está falando. Argumento de provas concretas, por meio de dados, tá? Números que você possa comprovar. Argumento por causa e consequência. Então, naquilo que você está falando, você pode falar de uma causa, que é o motivo, e da consequência, que é o resultado ou efeito daquilo. Nós vamos ler este texto de opinião, Por um Bem Viver, tá? Vocês estão percebendo que eu deixei várias partes em destaque, em negrito, porque eu já deixei identificados os argumentos para facilitar o nosso trabalho. Então, o ornamento da vida está na forma como um país trata suas crianças. Vocês viram que essa frase está entre aspas? A frase do sociólogo Gilberto Freire deixa nítida a relação de cuidado que uma nação deve ter com as questões referentes à infância. Olha que interessante, a autora já começa o texto com uma citação, tá? É um argumento de autoridade, porque ela usa a citação de Gilberto Freire, um famoso sociólogo, né? Dessa forma, é válido analisar a maneira como o excesso de publicidade infantil pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos e do Brasil. Prestem bem atenção, porque aqui neste primeiro parágrafo, nós vamos voltar depois, aqui está a tese, tá? A posição que o autor vai defender nos próximos parágrafos. É importante pontuar de início que a abusiva publicidade na infância muda o foco das crianças do que realmente é necessário à sua faixa etária. Tal situação torna essas crianças pequenos consumidores compulsivos de bens materiais, às vezes desapropriados para determinada idade, e acabam por desvalorizar a cultura imaterial, passada pelas gerações, como as brincadeiras de rua e as cantigas. Então, as crianças, devido ao excesso de consumismo, estão deixando as brincadeiras de rua, as cantigas, que fazem parte da cultura popular. Então, isso aí é senso comum, é um argumento por senso comum. Prova disso são os dados da Unesco, que cerca de 85% das crianças preferem se divertir com os objetos divulgados nas propagandas, tornando notório que a relação entre ser humano e consumo está nascendo desde a infância. Olha só, aqui a autora usou um argumento de provas concretas, porque ela está se referindo a um dado, olha lá, 85% das crianças que preferem se divertir com os objetos divulgados nas propagandas. E quem forneceu estes dados? Foi a Unesco,
que é uma organização respeitada. É fundamental pontuar ainda que o crescimento do Brasil está atrelado ao tipo de infância que está sendo construída na atualidade. Essa relação, olha, dá para ver aí a comparação, né, que está fazendo, né, entre o crescimento do Brasil, tá, e o tipo de infância. Então, nós temos aí um argumento de comparação. Essa relação existe porque um país precisa de futuros adultos conscientes, tanto no que se refere ao consumo como às questões políticas e sociais, pois a atenção excessiva dada à publicidade infantil vai gerar adultos alienados e somente preocupados em comprar. Assim, a ideia do líder Gandhi de que o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente parece fazer alusão ao fato de que não é prudente deixar que a publicidade infantil se torne abusiva, pois as crianças devem lidar da melhor forma com o consumismo. Vocês viram que aqui ela usou novamente um argumento de autoridade. Gandhi, né, que foi um líder famoso, né, do movimento de independência na Índia. Dessa forma, é possível perceber que a publicidade infantil excessiva influencia de maneira negativa tanto a infância em si como também o Brasil. Aqui nós temos um argumento de causa e consequência. Está falando da causa e da consequência, que é a influência negativa, né, exercida na infância. É preciso que o governo atue iminentemente nesse problema através da aplicação de multas nas empresas de publicidade que ultrapassarem os limites das faixas etárias estabelecidos anteriormente pelo Ministério da Infância e da Juventude. Além disso, é preciso que essas crianças sejam estimuladas pelos pais e pelas escolas a terem um maior hábito de ler por meio de concessões fiscais às famílias mais carentes em livrarias e papelarias, distanciando um pouco do padrão consumista atual, a fim de que o Brasil garanta um futuro com adultos mais conscientes. Afinal, como afirmou Platão, o importante não é viver, mas viver bem. Veja bem que ele encerrou com outra citação de autoridade, né? Uma frase de Platão, um famoso filósofo, né? Está entre aspas, porque a frase é dele. Então, vocês perceberam quantos tipos de argumentos nós temos aqui? Eu vou voltar, tá? Para vocês lembrarem. Nós temos argumento de autoridade, nós temos argumento por senso comum, nós temos argumento de provas concretas. O que mais? Nós temos argumento de comparação, temos argumento de autoridade novamente aqui, depois argumento de causa e consequência e mais outro argumento de autoridade para finalizar o texto. Então, a autora desse texto, veja bem, Giovana Lazarete Segatti, do Rio Grande do Sul, por meio desse texto de opinião, ela conseguiu a nota máxima no Enem de 2015. Olha que interessante. Qual é a tese apresentada pela autora? Vocês perceberam? Vocês prestaram atenção durante a leitura do texto? O autor fala o tempo todo sobre a influência negativa da publicidade infantil, né? Como essa influência negativa para as crianças, para o Brasil, né? E essa posição que ele está defendendo por meio desses argumentos que nós discutimos está aqui no primeiro parágrafo, quando ele diz, o excesso de publicidade infantil pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos e do Brasil. A tese do texto de opinião está sempre no primeiro parágrafo. A autora usa fortes argumentos para apresentar a tese. Aponte quais argumentos foram utilizados. Nós já comentamos. Eu preferi falar durante a leitura porque eu achei que ficava mais fácil para vocês acompanharem, né? Socializando. Por que quando argumentamos precisamos usar diferentes tipos de argumentos? Vocês viram que quando nós não apresentamos
variados tipos de argumentos, nós apenas discutimos, tá? Nós argumentamos quando apresentamos vários tipos de argumentos que sustentam a posição que nós deixamos no início do texto, tá? Isso é muito importante. Para argumentar, nós precisamos justificar. Se eu acho isso, eu tenho que justificar por que eu acho, tá? Uma vez eu li em algum lugar, eu achei interessante essa frase, e que eu vou finalizar a aula, né, com essa frase para vocês. Só não me lembro de quem é a frase, mas diz assim: as pessoas discutem porque não conseguem argumentar, tá? Registrem aí, pensem, reflitam o que essa frase está querendo dizer, tá? As pessoas discutem porque não conseguem argumentar, tá? E vamos lembrar das atitudes que podemos tomar nesses tempos de crise, tá? Primeiramente, sem pânico, sem fake news. Nós já discutimos aqui várias vezes que não podemos acreditar nas notícias falsas, né? Temos que ter um cuidado, analisar a veracidade dessas notícias. Sem beijo, abraço e aperto de mão. Visitas aos idosos podem esperar também. Lave sempre as mãos e procure não tocar no rosto. Cubra o rosto quando tossir. Respeite o próximo. Evite aglomerações. Fique em casa. Use máscara se precisar sair. E esteja sempre alerta, sempre vigilante. Cuidem-se bem, viu? Até a próxima aula. Um grande abraço. Prefeitura Municipal de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.